Amados irmãos e irmãs, estamos com mais um episódio do nosso curso gratuito de patrologia, ou de padres da igreja, não é? Lembramos que do primeiro encontro nós falamos sobre quem são os padres da igreja. Falamos sobre 4 pontos importantes que a igreja usa para reconhecer um padre da igreja. Quem são os padres da igreja? Como reconhecer um padre da igreja? Antiquitas é o primeiro ponto, né? Quer dizer, tem que ter antiguidade. No Ocidente ter vivido até o 7º século e no Oriente até o 8º século, né, com datas muito precisas. Depois, Sanctitas Vitae, quer dizer, santidade de vida. Sem isso alguém não é reconhecido padre da igreja. Lembrando que os padres da igreja não foram somente bispos e padres, mas há casos também de diáconos e até de leigos, que são chamados padres da igreja, certo? O terceiro ponto, aprobatio ecclesia, quer dizer que a igreja tenha aprovado, através dos papas, e que a doutrina que esses homens pregaram fosse ortodoxa, ortodoxia, né? Depois, no segundo encontro, nós falamos sobre a diferença entre teologia patrística e patrologia. Teologia patrística como uma área mais restrita, como se fosse um subconjunto da patrologia, que engloba a questão da vida dos padres, o ambiente cultural em que eles viveram, as influências filosóficas que eles receberam, teológicas, espirituais, e toda a história de cada padre da igreja, né? Depois do terceiro encontro, nós falamos sobre a geografia do mundo antigo, vendo um pouco onde situamos cada padre da igreja dentro do Império Romano Antigo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre... Vamos partir de uma pergunta muito simples. Por que se deve estudar os padres da igreja hoje? Qual a importância de estudar os padres da igreja hoje? Vamos começar por uma carta do Papa João Paulo II sobre esse tema, não é? Uma carta que São João Paulo II escreveu e que eu agora vou ler um trecho. E depois nós vamos tratar de um outro documento que eu tenho em mãos e que eu vou refletir rapidamente sobre ele, feito pela Congregação para a Educação Católica, dos seminários e dos institutos de estudos, não é? Então, introdução sobre o estudo dos padres da igreja na formação sacerdotal. Muito importante. Esse documento, ele data de 10 de novembro de 1989, tá certo? Então nós vamos tratar um pouco sobre isso. Por que estudar os padres da igreja nos tempos de hoje? Não parece ser uma coisa anacrônica? Ao invés de falar de coisas do tempo presente e se debruçar sobre a teologia atual, voltar quase 2000 anos no tempo para estudar esses homens? O Concílio Vaticano II deu uma grande resposta, quando usou abundantemente as Sagradas Escrituras e os padres da igreja como referência, né? Para dizer que é preciso voltar às origens, né? É preciso... continuamente voltar às origens para saber quem nós somos, né? Para não deixarmos de ser sal que salga, luz que ilumina e fermento que fermenta realmente a massa, né? Jesus falou que nós, como igreja, devemos ser essas 3 coisas. Pois bem, então vamos começar com esta carta apostólica Patris Ecclesiae do Sumo Pontífice João Paulo II, no 16º centenário de São Basílio Magno, tá certo? Então eu separei de modo particular um parágrafo já na introdução da carta que fala sobre a importância desses padres. Padres ou pais da igreja foram e continuam a ser para sempre. Eles mesmos, de fato, são estrutura estável da igreja e em favor da igreja de todos os séculos. Exercem uma função perene, quer dizer, não envelhece no ensinamento dos padres, de maneira que todo o anúncio e magistério seguinte, se quer ser autêntico, deve pôr-se em confronto com o anúncio e o magistério deles. Quer dizer, tudo que vem depois tem que colocar-se em confronto com aquilo que eles afirmaram. Todo carisma e todo ministério deve beber na fonte vital da paternidade destes homens. E toda pedra nova, acrescentada ao edifício santo, que todos os dias cresce e se amplia, diz o Papa João Paulo II,
deve colocar-se nas estruturas já por eles postas e a elas só soldar-se e ligar-se. Vejam vocês o que o Papa João Paulo II diz, né? Então todo o edifício da vida cristã deve beber desta fonte, importantíssima. O Papa Paulo VI, no aniversário de morte, né, do grande estudioso dos padres antigos, Jean Paulin, ele disse uma coisa muito interessante, eu gostaria agora de encontrar esse texto e trazer a citação. Ele diz assim, Paulo VI, né? O estudo dos padres é de grande utilidade para todos e é de necessidade imperiosa para aqueles que querem aprofundar teologia. Então, é de utilidade para todos e é de necessidade imperiosa, né? Para todos os que querem aprofundar a teologia e querem crescer teologicamente, pastoralmente, espiritualmente, etc. No espírito do Concílio Vaticano II. Né? Muito bem. Mas vamos então, de um modo muito simples, vamos a esta introdução sobre o estudo dos padres da Igreja a partir do documento da Congregação para a Educação Católica, tá certo? Nós vamos tomar já a parte que fala sobre o porquê de estudar os padres da Igreja, porém antes podemos recordar um texto da Dei Verbum, número 10, que diz assim: como se vê, a Sagrada Escritura deve ser a alma da teologia e o seu fundamento perene. A Sagrada Escritura forma, isso diz no número 24, agora o número 10, a Sagrada Escritura forma uma unidade inquebrável, inquebrantável, com a Sagrada Tradição, com T maiúsculo. Um só depósito da Palavra de Deus confiado à Igreja e que não pode subsistir de modo independente. Então, tanto a Sagrada Escritura como os ensinamentos dos padres da Igreja fazem parte de um único depósito da chamada tradição, certo? É muito importante afirmar isso sobre o valor que esses padres têm para a vida da Igreja. E agora vamos ao capítulo 2 desse documento, que diz: por que estudar os Santos Padres? Primeiro, pelo testemunho privilegiado da tradição que esses homens têm. O texto diz assim, que eles viveram de maneira muito próxima aos mistérios, ao mistério pascal, aos mistérios da nossa fé, na instituição da Eucaristia, etc. Né? Portanto, eles, lendo os padres da Igreja, nós mergulhamos, diz o texto, no frescor das origens do cristianismo. Né? Alguns deles foram testemunhas dessa tradição apostólica, porque alguns foram discípulos diretos dos apóstolos. Então, ler os Santos Padres é mergulhar nessa tradição antiquíssima da Igreja. Não é? E agora um texto de Santo Agostinho sobre este mergulho nos Santos Padres. Ele diz: eles ensinaram à Igreja aquilo que aprenderam dentro da Igreja. Aquilo que eles encontraram na Igreja, eles mantiveram, diz Agostinho. Aquilo que eles aprenderam, eles ensinaram. E aquilo que eles receberam dos seus pais espirituais, transmitiram agora aos filhos. É um texto de Agostinho que está em uma das suas cartas antigas, né? Na Patrologia Latina de Mini, se pode encontrar esse texto. Né? Depois, esses padres da Igreja, nesse primeiro ponto, como testemunhos privilegiados da tradição, que estiveram tão próximos deste tempo, eles viveram uma época de muita, vamos dizer, na época em que a Igreja estava sistematizando o seu ensino, a sua teologia, a sua catequese, né? Um momento importantíssimo eles viveram. E eu elenquei aqui 7 pontos a partir desta carta que a gente pode guardar para refletir. Primeira coisa, historicamente, a época dos padres é um período de algumas importantes primícias do ordenamento eclesial. A Igreja estava se organizando. Ali
eles viveram na época em que estavam sendo fixados, por exemplo, o cânon dos livros sagrados. E eles participaram desta. Então, o que é a Sagrada Escritura realmente? Esses santos padres participaram desse momento da constituição, de delimitar um pouco quais são os livros que realmente pertencem ao conjunto da Sacra Escritura, não é? Também participaram da composição das chamadas profissões de fé, que foram base depois para compor um único credo, o chamado de credo, o credo niceno constantinopolitano, em Niceia. Se organizou o pensamento da igreja sobre o Filho, em Constantinopla sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? Muito bem. Então, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, no credo niceno constantinopolitano. Os santos padres estavam lá, neste concílio de Niceia, né, 325, que definiu a primeira parte, depois o segundo em Constantinopla também. A precisar ou a tornar preciso o depósito da fé nos confrontos das heresias e da cultura contemporânea. Os padres acolheram, de certo modo, a filosofia grega, mas souberam também corrigir e purificar essa filosofia helênica e usaram, né, aquilo que eles puderam para tornar o pensamento teológico um pensamento que pudesse alcançar também o mundo da filosofia, não é? Dando origem à teologia. Eles colocaram as bases da disciplina canônica, chamada Statuta Patrum, ou Traditiones Patrum. Quer dizer, ali estão os fundamentos de toda a disciplina canônica da Igreja. Por exemplo, São Jerônimo foi um dos que muito pensou sobre a questão do celibato, né, para estruturar a questão do celibato na vida da Igreja, né? Participaram também das primeiras formas da liturgia da Igreja, não é? Por exemplo, os textos de Hipólito de Roma e outros textos de liturgia antiga são muito ricos. As orações eucarísticas antigas. Então, há muita coisa bela para se aprender desses padres no campo da liturgia. São Justino tem um texto belíssimo sobre o dia do domingo, dia do Senhor, como se celebrava a Eucaristia. Também há discípulos dos monges do deserto que têm escritos muito belos sobre a Eucaristia. Vale a pena aprofundar, não é? E aquilo que eles celebravam, o modo como eles celebravam a fé, se tornou referência até os dias de hoje, não é? São ponto de referência até os dias de hoje. As reformas litúrgicas que vieram depois tiveram que partir de algo que já existia, não é? Depois, também importante a reflexão que eles fizeram sobre a Sagrada Escritura e o método de exegese dos padres da Igreja, que nós vamos dedicar aqui uma aula para conversar sobre esse método, sobretudo frisando o método alegórico de vários antigos pensadores da Igreja, como Orígenes, né? O método alegórico tão usado por Orígenes, usado por São Jerônimo, que foi um grande leitor de Orígenes, tradutor também, traduziu várias obras de Orígenes para o latim, do grego para o latim, e outros que usaram de maneira muito abundante as alegorias, né? Depois, são chamados de autores da primeira grande catequese cristã. Hoje se fala muito no método dos padres antigos, na catequese, a chamada catequese catecumenal, né? Como método dos padres antigos da Igreja, para usar com os nossos jovens, né? A tradição da qual os padres são testemunhas é uma tradição viva, com um T maiúsculo, que demonstra a unidade na verdade e a continuidade no progresso. É muito bela, né? Então, os padres conviveram nessas primeiras horas do cristianismo, né, na segunda geração, conviveram e com o frescor do Evangelho e das pregações.
Os padres são, então, testemunhas que garantem a autenticidade da tradição católica. Nas declarações de concílios como o Calcedônio de Trento, se começam algumas declarações dizendo assim: segundo os santos padres, quer dizer, em comunhão com os santos padres, com a tradição da igreja, nós afirmamos tal coisa, não é? Os exemplos e os ensinamentos dos padres são testemunhos da tradição. São particularmente valorizados no Concílio Vaticano II. E nós vamos ter um vídeo para tratar um pouco disso, no qual eu também vou fazer uma sugestão de algum material para quem quiser aprofundar a patrística por conta própria. Porque um curso como esse é um curso de introdução. Eu normalmente ofereço, quando eu dou aula nos seminários, um curso, sigo um pouco aquilo que o seminário propõe, são 60 horas aulas, Patrologia 1, Patrologia 2, e ali eu digo sempre aos alunos, a minha tarefa não é ensinar a patrologia toda a vocês, é impossível. Minha tarefa é apaixonar vocês pelos padres da igreja, para que vocês possam depois, ao longo da vida, estudar patrologia, tá certo? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós tratamos foi por que estudar os padres da igreja? Porque eles são testemunhas privilegiadas da tradição, certo? Segundo, por que estudar os padres da igreja? Pelo método teológico que eles usaram e que a gente pode aprender muito com o método deles. O método deles é um método que usava com muita abundância a Sagrada Escritura. Isso é muito importante. Partir sempre da Sagrada Escritura, não é? O recurso contínuo à Sagrada Escritura e o senso da tradição. Isso era muito forte nos padres. A consciência de que o cristianismo tem algo de original no confronto com as religiões pagãs e com o pensamento filosófico, né? Os padres acolheram muito da filosofia, mas souberam purificar essa filosofia e guardar aquilo que era belo, aquilo que tinha valor para a nossa, que podia servir para a nossa fé. A defesa da fé como bem supremo, os chamados textos apologéticos, e o aprofundamento contínuo do conteúdo da revelação. E depois o senso do mistério, que era muito presente na vida dos padres, e a experiência do divino. Então, os padres não foram somente pensadores, foram pessoas que viveram a sua fé de maneira muito profunda. Para você ter uma ideia, muitos padres da igreja, ou quase todos, tiveram grandes mestres espirituais. Uma vez que esses homens se convertiam, eles iam para os desertos procurar um mestre espiritual que pudesse acompanhar e dar suporte espiritual para que eles pudessem progredir. Nós, lendo a vida dos vários padres da igreja, nós vemos que alguns deles demoraram 3, 4, 5 anos no deserto para fazer experiência de fé profunda, para depois voltarem a atuar dentro da igreja, né, no seu ministério. Mas fizeram, então, como que grandes retiros com grandes mestres espirituais. Né? Pois bem, então, o recurso à Sagrada Escritura e o senso da tradição. Primeira coisa. Os padres são, em primeiro lugar e essencialmente, comentadores da Sagrada Escritura. São Jerônimo, por exemplo, comentou vários livros da Sagrada Escritura. O próprio Agostinho tem uma coleção, são 4 livros, né, traduzidos por uma editora de Portugal, em que ele comenta o Evangelho de João. Orígenes comentou o Evangelho de João versículo por versículo, e assim por diante. Os padres são, antes de tudo, comentadores dos Evangelhos. Divinorum Librorum Tractatores, quer dizer, os padres são aqueles que tratam dos livros divinos. São homens que o tempo inteiro estão em contato com as Escrituras sagradas e partem dali para o seu diálogo pastoral com os seus fiéis. Tá certo? Pois bem, vamos seguir. Né? Então, o valor da Sagrada Escritura. O que era a Bíblia para eles? O que a Bíblia significava para esses homens? Primeiro, para os padres da igreja, a Sagrada Escritura é objeto de
incondicional veneração. Então, objeto de veneração, primeira coisa. Segundo, fundamento da fé. Então, devemos partir, como disse agora, sempre da Sagrada Escritura. Argumento constante da pregação. Se você pega um texto de um padre antigo, como São João Crisóstomo, você, praticamente em todas as linhas você tem uma citação implícita ou explícita da Sagrada Escritura. Então, os antigos padres da igreja usavam abundantemente a Sagrada Escritura. Havia um método de Orígenes que se chamava A Bíblia Explica a Bíblia, no qual ele usava textos do Antigo Testamento para apoiar o Novo Testamento, porque a Orígenes dizia sempre, Cristo é a figura central da Bíblia. Tudo que se diz no Antigo Testamento se diz sobre ele já. Então se deve usar o Antigo Testamento para apoiar o Novo. Orígenes diz, por exemplo, Cristo é o novo Adão, porque agora, se o primeiro Adão fez o paraíso perder-se, transformou o paraíso em deserto, o novo Adão faz o deserto transformar-se em paraíso. Ele começa do deserto, do combate com o demônio, aqueles dias em que passa de jejum, né, de oração, justamente para dizer que ele é um novo Adão, e agora veio fazer o contrário. A primeira humanidade foi expulsa do paraíso por conta do primeiro Adão, e foi viver no deserto. Agora, o novo Adão traz a nova humanidade para o paraíso de novo, devolve o paraíso para a humanidade, belíssimo. E assim ele propõe uma leitura de todos os personagens do Antigo Testamento, já dizendo esses personagens importantes que são o próprio Cristo. Moisés, Cristo é o novo Moisés, que agora liberta de um outro Egito, não de um Egito físico, não é de uma nação, mas liberta a pessoa de 7 nações, diz Evagrio Póntico, né? As 7 nações são os 7 vícios ou pecados capitais, não é? Pois bem, daria quando eu estiver falando sobre a leitura alegórica dos padres, nós vamos tratar com abundância sobre isso, vamos ter um tema só sobre isso, tá certo? Então os 4 evangelhos são o fundamento e a coluna da nossa fé, diz Irineu de Lyon, no tratado Adversus Hereges. Né? Então, o que é a Sagrada Escritura para eles? Objeto incondicional de veneração, fundamento da fé, argumento constante das pregações, alimento da piedade, né, da vida de oração, e alma da teologia. Não se faz teologia com eu acho, eu penso, eu sei o que, porque aí se corre o risco. O próprio documento fala sobre esse risco de transformar a teologia em outras coisas que não tem nada a ver com a teologia, não é? O próprio documento aqui logo no começo fala sobre isso, não é? Não transformar a teologia em filosofias de ideologia de moda, e fala sobre isso. Muitos creem de estar fazendo teologia, quando na verdade estão fazendo uma simples leitura histórica ou sociologismo, diz o documento. Né? Então precisamos amparar toda a nossa teologia na Sagrada Escritura e na tradição, naquilo que disseram os santos padres da Igreja. Ainda neste ponto sobre o uso da Sagrada Escritura, os santos padres se consideram não donos da Sagrada Escritura e nem patrões, mas se consideram servos da Sagrada Escritura, recebendo da Igreja, lendo e comentando na Igreja e para a Igreja, segundo as regras da fé proposta e ilustrada pela tradição eclesiástica e apostólica. Então veja a fineza desses homens, não é? Bom, falando ainda do método teológico, falamos sobre a originalidade cristã e a sua inculturação. Esses padres, embora muitos viessem do mundo da filosofia, do mundo das artes, do mundo do pensamento teórico, mas eles sabiam que há uma originalidade do cristianismo, certo? Eles trouxeram muito do mundo grego, do pensamento grego, muito daquilo que é próprio daqueles cursos antigos que se faziam de retórica. O próprio Agostinho fez, né? Agostinho era o grande retor, né?
formado em retórica. Mas, mesmo com todo esse conhecimento filosófico e conhecimento da retórica e do mundo da advocacia, esses padres souberam valorizar o que há de genuinamente original no cristianismo. Se você pegar, por exemplo, um Ambrósio, né, era um homem de muita cultura, foi governador de Milão, homem de muita cultura que era formado em retórica e tinha uma vasta preparação no campo da filosofia antiga. Agostinho, quando o conheceu, ficou impressionado, porque disse, como é que eu não sabia que um bispo da igreja podia ter tanta preparação assim? E uma retórica tão refinada, que Agostinho foi contratado para desmoralizar Ambrósio, né? E Agostinho ficou encantado com Ambrósio, porque ele disse, eu conheço retórica, eu sei retórica, mas esse homem sabe muito. E depois da missa procurou Ambrósio na sacristia para conversar, e para a surpresa dele, Ambrósio estava lendo Plotino. E aí Agostinho disse, mas o senhor lê filosofia? Mas claro que leio filosofia, não é? Pois bem, então Agostinho diz algo muito interessante sobre esta valorização do mundo da filosofia. Ele diz assim, na sua obra chamada De Doctrina Cristiana, ele diz o seguinte, se aqueles que são chamados filósofos tiverem dito coisas verdadeiras e que estão em sintonia com a nossa fé, nós não somente devemos acolher, não é? Sem motivo de temor, não devemos ter medo da filosofia, mas devemos reclamar a nosso uso, quer dizer, devemos usar a nosso favor. Não não foi isso, pergunta Agostinho. Desculpa o que eu estou traduzindo aqui. Não foi isso que fizeram os nossos muitos antepassados? Aí ele cita Cipriano, cita Latâncio, cita Vitorino, cita Hilário, etc. Né? Ele diz, eles não usaram a filosofia grega? Pois bem, os padres acolheram a filosofia grega, evidentemente, purificando, diz o documento aqui, né? Purificando seus graves erros e evitando, em modo particular, o perigo do sincretismo e o perigo também de acreditar ou aceitar somente naquilo que pudesse ser comprovado pela racionalidade helênica, não é? Então eles purificaram essa filosofia, tá certo? Você que pode usar esse termo, né? Defesa da fé e progresso dogmático, é outra coisa importante dos padres da igreja, não é? Santo Agostinho dizia, diante ou de fronte à multiplicação dos hereges, Deus permitiu esta difusão de tais heresias a fim de que nós nutríssemos o nosso solo com o leite e não permanecêssemos na rude infância. Quer dizer, ele diz, no confronto com a heresia, a igreja pôde aprofundar a sua teologia e as suas verdades de fé. E Agostinho cita isso no seu tratado sobre João, aliás. Né? Pois bem, os padres da igreja conseguiram fazer novas formulações para exprimir a doutrina antiga, usando fórmulas não bíblicas para a doutrina bíblica. É o exemplo dos termos ousia, hipóstasis, physis, que são termos gregos que os padres da igreja usaram a favor da teologia. É importante também dizer, sobre o uso dos termos gregos, que no princípio da vida da fé, a língua grega era considerada a língua sagrada. Depois é que o latim foi considerado como língua sacra, tá certo? Primeiro veio o grego.
Muito bem. Próximo ponto. É de importância fundamental, desculpe, estou lendo aqui, lendo o texto original, né? É de importância fundamental perceber o senso do mistério e a experiência do divino que esses padres vivem, tá certo? A primeira coisa que toca a teologia é o senso vivo da transcendência da verdade, a verdade divina como algo transcendente, contida na revelação. São Cirilo, bispo de Jerusalém, dizia para os catecúmenos: quando se trata de Deus, é uma grande ciência confessar a ignorância. Mesma coisa sentiu Agostinho quando foi escrever o tratado sobre a Trindade. Demorou vários anos e depois ele tinha consciência que aquele tratado não tinha tudo, não é claro? Hilário de Poitiers, que também escreveu um tratado muito belo sobre a Trindade, né? Então, voltamos a essa afirmação muito bela do bispo Cirilo de Jerusalém. Quando se trata de Deus, é uma grande ciência confessar a ignorância, certo? Muito bem. São Gregório de Nazianzeno fala da importância de dedicar de modo a fazer teologia, tratar da necessidade, quando se faz teologia, primeiro da moderação, da humildade, da purificação interior e da oração. Então não há teologia, segundo ele, né, São Gregório Nazianzeno, não se pode fazer teologia sem essa moderação da humildade, da purificação interior e da vida de oração. Então veja que a teologia para eles não é uma coisa solta, apenas um pensar, mas nasce de uma vivência de fé. E aí ele cita a seguinte frase, né, que dá para a gente pensar: que todo teólogo deve ser piamente preparado e verdadeiramente espiritual. Frase dita também por Agostinho de Hipona. O próximo ponto da valorização do estudo dos padres é a riqueza cultural, espiritual e apostólica destes homens. Apostólica aqui se entende pastoral, né? Os santos padres, nas suas obras, citam de maneira muito abundante livros antigos, lendas antigas, escritos filosóficos, então, são de uma cultura, uma riqueza cultural imensa. Então, para ler, às vezes, tem obras antigas que é bom ler vendo que há referências ali à mitologia antiga e coisas antigas que a gente precisa conhecer com muita afinidade. São Basílio, por exemplo, quando trata daquele tema sobre a riqueza e a pobreza, ele fala daquela lenda do homem que tudo que tocava se transformava em ouro. E a um certo ponto ele percebeu que não era assim que devia ser, porque há coisas que não se deve pensar em valutar pelo dinheiro, né? Medir pelo dinheiro. A comida, os amores, há coisas que extrapolam, né? Muito bem. Então, esses padres têm grandes valores culturais, espirituais e pastorais, tá certo? Na Presbyterorum Ordinis, número 19, se diz o seguinte: uma das principais fontes da formação sacerdotal é um frutuoso alimento, digo melhor, é o estudo dos padres da Igreja. Só para ter uma... O Concílio Vaticano II valoriza muito os santos padres. Então, riqueza cultural, primeiro ponto, né? Do ponto de vista cultural, é de grande relevo o fato que numerosos padres receberam uma ótima formação nas disciplinas da antiga cultura grega e romana.
Então eles receberam essa formação. É importante também perceber que a teologia não nascia senão na prática, de coisas muito práticas, não é? Não se fazia, nós vamos fazer uma aula sobre retórica antiga, e a retórica depois vai tomar caminhos muito esquisitos, mas nesse momento aqui, a retórica é usada a partir de coisas muito práticas. A vida apostólica e o modo como esses padres viviam a fé. Então eles escreveram sobre muitas coisas, por exemplo, a prática das obras de misericórdia, as esmolas, o cuidado dos doentes, das viúvas, dos órfãos, a estima para com as mulheres. Nós temos muitos textos da patrística sobre as mulheres. Tem uma carta de São Jerônimo escrita para Leta sobre como educar a sua filha, que é uma beleza. E o respeito com cada pessoa humana, a educação dos filhos, tem muito texto, né, sobre isso, né, de como educar os filhos, a chamada paideia antiga, né? São Clemente de Alexandria faz um pouco ele tem um texto muito longo sobre isso, né? Uma espécie de um tratado, né? O respeito pela vida que nasce, um dos temas também afrontados pelos padres. Na Didaqué tem uma parte muito interessante que fala já sobre o aborto, sobre como a igreja vê essa questão do aborto. Já na Didaqué, um documento escrito entre o ano 85 e 90, então já se falava sobre isso. A fidelidade conjugal, um dos temas também que os padres afrontam, o respeito, a generosidade no tratamento dos escravos, que era um tema também muito presente naquela época. Havia uma cultura muito forte de escravos, né? O imperador Adriano, por exemplo, só na residência de Verão, ele tinha milhares de escravos, né, para tomar conta da residência de Verão. O lugar onde a chácara, né, onde ele descansava. Né? Temas como a liberdade, a responsabilidade de frente aos poderes públicos, a defesa e o sustento dos pobres, e etc. Há também temas da vida apostólica ligados às devoções populares que os padres afrontam nos seus escritos. Devoção da Igreja geral, devoção popular. Escritos sobre a celebração do domingo, sobre as principais festas litúrgicas, sobre a Páscoa, por exemplo, né? Tem um escrito muito belo de Evagrio Póntico, de Orígenes, digo melhor, sobre a Páscoa. Uma beleza. É um pequeno livro, escrito em grego, claro. Eu creio que não temos ainda traduzido para português, nós temos em outras línguas. Então, um escrito belíssimo sobre a Páscoa dos antigos e a Páscoa de Cristo, né? Aquela noite, na última ceia. Escritos sobre as festas litúrgicas, a participação dos eventos salvíficos, a veneração à Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria é algo muito interessante. Os padres do Oriente tem textos belíssimos sobre isso, também Agostinho tem muitos textos. As vigílias, os chamados ágapes cristãos, as refeições de ágape. Então são temas que os padres abordam, né? Uma outra razão do fascínio e do interesse pelas obras dos padres é que estas obras são nitidamente pastorais, certo? Escritas com o objetivo pastoral e apostólico, tá certo? Catequeses, homilias, confutações de heresias, respostas a consultas, né? Exortações espirituais, manuais destinados à instrução dos fiéis. Então, os padres escreveram muitas obras com este cunho pastoral, né? Por isso que eles são tão atuais. Por exemplo, um dos padres escreveu sobre coisas do dia a dia. Um dos padres escreveu, por exemplo, sobre visitas, não é?
você recebe uma visita e ela passa mais de 3 dias na sua casa, um dos padres escreveu sobre isso, né? Então você deve convidar essa visita para ajudar nos trabalhos da casa também, né? Então dizem os padres da igreja, né? Coisas interessantes, por exemplo, Evagrio Pontico escreveu que serviu para os padres da época e serve para nós, sobre como comportar-se diante daqueles que trabalham no serviço pastoral da igreja já naquela época, e como organizar a casa onde o sacerdote mora, como devia se organizar a casa onde o sacerdote morava. Muito interessante. Coisas simples do dia a dia que esses homens afrontaram e resolveram escrever sobre essas coisas tão didáticas, né? Então, Santo Agostinho diz que os santos padres, depois dos apóstolos, são os plantadores, os irrigadores e os edificadores, os pastores e aqueles que aguam, regam e nutrem a igreja, né? Aguam, né? E nutrem a igreja. Muito bem. Então, hoje nós falamos sobre esse tema, foi uma aula mais demorada um pouco, e na próxima aula nós vamos falar sobre os Santos Padres e o Concílio Vaticano II. E na próxima aula também nós vamos dar uma linha, uma referência de alguns livros que você pode usar na sua casa para aprofundar um pouco a patrística, né, para que você tenha uma visão geral do mundo da patrologia, tá bom? Então agradeço de coração a todos e estou esperando a publicação, juntamente com essas aulas, de um outro material que eu gravei. Esse material é no estilo podcast, né? Para dar um suporte espiritual para aquilo que eu estou dizendo aqui. São citações dos padres da igreja que eu leio e comento no estilo podcast, que vai ficar como parte do curso para que você possa aprofundar a espiritualidade e a mística dos santos padres. Então, hoje nós estudamos este documento da igreja que trata sobre a importância de estudar os padres da igreja, não só nos seminários, mas os leigos também, estudar os padres da igreja. Um documento da Congregação para a Educação Católica, dos seminários e dos institutos de estudo. Instruções sobre o estudo dos padres da igreja na formação sacerdotal. Acho que serve para todos, né? Por que estudar os padres da igreja? E aqui nós demos alguns direcionamentos desse porquê. Por que é tão importante voltar às origens, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.